De volta ao programa Mulher.com. Às vezes a gente tem a impressão que o sol está cada vez mais forte, não é não, turminha? Que o calor está cada vez mais intenso. E não é só impressão, não. Hoje a gente recebe aqui uma especialista para ensinar também como a gente pode proteger a nossa pele desse sol intenso. Participando conosco no nosso cantinho de bate-papo e informação, a dermatologista Daniela Leal. Seja muito bem-vinda, Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pela gentileza da presença. Imagina. Daniela, essa impressão que a gente tem de cada vez o ano, né, tá mais quente, o sol mais forte, não é só impressão. De fato, está. Está, e assim, isso leva a uma série de cuidados extras que a gente precisa ter, inclusive no dia a dia, né? Não só quando vai ao sol para uma praia, para uma piscina, mas no dia a dia, trabalhando inclusive. Por exemplo, Dani? Quando a gente vem trabalhar, né? Então a gente acorda cedo e fala, vou ficar o dia inteiro num lugar fechado, num escritório, num consultório. Não preciso me proteger. Precisa. Porque, na verdade, o sol que a gente toma no caminho do trabalho, ou indo para o almoço, ou voltando do almoço, ele gera, em longo prazo, uma série de danos à pele. Além do envelhecimento, das rugas, que a gente sabe que acontece, vem junto o risco do câncer de pele. E a gente também já ouviu falar, inclusive, as próprias lâmpadas, né? Elas também acabam danificando um pouquinho a pele. Se você tiver um contato muito frequente, de muitas horas, sim. Mas isso é uma coisa que hoje em dia já é controverso. Não se tem mais essa preocupação com a luz, como se tinha antigamente. Até uns 3 anos atrás. Mudou um pouquinho. Mudou. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente cuida, mas não tá caindo por terra. Dani, quando a gente fala em proteção da pele, hoje a gente vê uma infinidade de marcas no mercado, fator de proteção 15, 30, 50. Eu vi recentemente lançar o fator 90. Isso, de fato, funciona? A gente tem que ficar atento ou não? Usando um filtro protetor, por exemplo, com o fator X, consigo proteger a pele, independente se é uma pele mais clarinha, uma pele mais morena, uma pele negra? Não, a gente tem que ter alguns conceitos, eu acho importante a gente passar, né? É claro que o olhar que eu, como profissional, tenho para um filtro é diferente de um olhar de um leigo. Mas algumas coisas é importante a gente passar, porque assim, até muito pouco tempo se falava o filtro 30, né? O FPS 30, ele é suficiente. Se você for levar em conta que a gente tem um FPS 30 e que ele protege até 96% da radiação UVB que chega até a pele, ele seria suficiente. Mas a questão é que a gente precisa passar uma quantidade muito grande para que esse FPS seja cumprido. Então, quando vem uma empresa e coloca FPS 30 no rótulo, o que a gente tem? Que se ela passar a quantidade adequada, esse FPS vai ser 30. Quanto é essa quantidade adequada? Para um rosto, falando de uma maneira genérica, seria uma colher de café cheia. Uma colher de café cheia? Cheia. Isso é muito. A gente passa muito menos que isso. Geralmente, inclusive, bem menos que isso. Bem menos que isso. Tem estudos que falam que a gente passa de 30% a 40% da quantidade ideal. Só que o que acontece? Eu tenho um filtro 30 e eu passo de 30% a 40% dessa colher de café cheia, esse meu filtro vai cair para 12%, 13%. Entendi. Então, apesar da embalagem ele ser fator 30, como a gente acaba usando muito pouco produto, a quantidade menor do que recomendado, então a proteção acaba sendo, por exemplo, de 12. Ela cai mais de 50% do FPS. Que interessante. Né? Então, uma dica que eu dou sempre, é uma forma assim grosseira de falar, mas que funciona, quando o paciente chega e fala, ai, doutora, eu já passei meu filtro. Eu falei, passa de novo. Então, dobra a quantidade que você passaria normalmente. É uma forma de você garantir essa proteção maior. Ah, legal. Né? E eu gostei também dessa referência, né? Uma colher de café cheia. Acaba sendo um parâmetro para a gente conseguir. Exatamente. E para corpo, uma xícara de café. Uma xícara de café? Para o corpo todo, pensando num adulto de 70 quilos. Né? Perfeito. Então, assim, é muito filtro. Para que ele tenha o FPS discriminado na caixinha. Então, o que a gente faz? Então, hoje, um FPS 30, ele não é mais suficiente. Porque, na verdade, você não vai tê-lo 30 no rosto, né? Então, por isso que quando a pessoa tem, ou é uma pele muito clara, uma pele que avermelha fácil, uma pele que tem muita mancha, a gente joga esse FPS lá para cima, 50, tá? Por quê? Porque ela vai passar uma quantidade menor. Perfeito. Então, esse FPS aí sim, ele vai cair para um 30,
Doutora, geralmente quando a gente vai, né, se submeter à exposição do sol, por exemplo, numa praia, numa piscina, a gente acaba até usando, né, o protetor e coloca, às vezes até um pouquinho mais próximo dessa quantidade recomendada, mas no dia a dia é muito difícil até pela própria textura. Hoje no mercado a gente tem aquelas bases que também protegem. Isso funciona? Eu poderia então no meu dia a dia passar essa base, né, com protetor, né, esse protetor solar com cor, eu de fato vou conseguir proteger? Você vai conseguir. Hoje a gente tem bons produtos nesse sentido, tanto a discriminação filtro solar com cor, quanto base com filtro solar. Porque as linhas de maquiagem comerciais, elas põem base com filtro solar. Tá? E aí as linhas mais médicas, que focam na fotoproteção, já colocam filtro solar com cor. Que esse, inclusive, então, é o melhor, quando a gente fala em cuidado com a pele. Sim, porque o foco é a fotoproteção. Né? E aí, só que o que acontece? Quando a gente passa um filtro com cor, a gente tende a afinar mais ainda essa camada, porque a gente não quer que fique aquela máscara. Né? Então, o filtro com cor, aí sim ele tem que ser mais alto. Porque para ficar natural, para que a gente não saia com aquele rosto de muita maquiagem, a gente acaba passando fino. Tá? Então tem que ter esse cuidado também com o filtro com cor, mas ele é super indicado. Hoje em dia tem até as linhas mais médicas que fazem BB Cream. Né? Então o BB Cream ele já tem hidratante, algumas têm antioxidantes e o filtro alto. E é legal porque hoje no Brasil já é mais comum esse produto, né? Várias marcas já estão comercializando esse BB Cream. Fora do país, especialmente Estados Unidos, é muito comum, mas já acho que pelo menos uns 2, 3 anos, né, doutora? Já tem no Brasil muitas marcas trabalhando. Esse BB Cream também acaba sendo uma boa indicação, então, porque daí você consegue aquele efeito da maquiagem, disfarçar as imperfeições e também está protegendo o rosto. Exatamente. Perfeito. E quando a gente fala em lábios, é indicado a gente usar esses protetores labiais? Não. Muitas pessoas usam, inclusive, alguns alimentos ou receitinhas caseiras, algumas pomadas. Ajuda, funciona? Doutora, qual que é a sua recomendação? A minha recomendação é, o lábio ele precisa de fotoproteção, até porque ele é uma pele muito mais fina do que a do rosto, falando em termos de proteção solar. Então, o que acontece? Existem aqueles sticks, né, que com formato de batom já, com um filtro. E ele é um filtro numa base incolor, você pode passar sobre o batom, pode passar só ela. É bem prático para você ter na bolsa. Mas eu acho que para você levar para uma necessaire de praia, é um produto a mais. Então, é uma coisa a mais para você pensar. Então, o que eu oriento as pessoas que me perguntam? O filtro que você passar no rosto, você passa também nos lábios. Ah, posso usar nos lábios? Você pode. O cuidado só é com criança, né, que aí a gente pede para usar o stick, porque o veículo dele é mais apropriado se a pessoa engolir. Mas adulto, a gente não tem tanto que ter essa preocupação, porque a pessoa não fica comendo, né, aquele produto. Mas o filtro do rosto, ele vai para o lábio, inclusive. Vai para a orelha e vai para a nuca, que são áreas que a gente esquece também. Pescoço, né? E nuca, bem lembrado. E homem com filtro solar e cabelo curto, ele precisa proteger orelha e nuca.